Looks like you're stranded, little girl. My car broke down. Você é fã da DC e estava sentindo falta de um DC Universe para chamar de seu? Seus problemas acabaram. James Gunn vem aí. O James Gunn, juntamente com Peter Safran, acabaram de se transformar nos novos CEO do futuro DC Studio. O que isso quer dizer na prática? Eu vou destrinchar aqui tudo para você. A gente vai falar um pouco sobre a história da Warner Bros., da DC, do HBO Max, que é o foco aqui do canal. Falar um pouco da história do próprio James Gunn, como é que eles acabaram se encontrando nesse caminho e principalmente o que muda pra gente aqui, eu e você na ponta, meros consumidores de streaming. Eu sou Alex Feitosa e esse aqui é o Mainstreaming. Vou começar falando que a bagunça na Warner é realmente difícil de entender, né? Aqueles simpáticos bichinhos que moravam na caixa d'água fizeram uma bagunça com a empresa, né? Então, ela já foi Time Warner, já se juntou com a AOL, já se juntou com várias outras grandes empresas. Por exemplo, teve uma junção com a AT&T que acabou dando um pouco de confusão porque os próprios acionistas da AT&T estavam acostumados com um mercado muito mais estável, a própria AT&T trabalhando com fibra, com tecnologia, e de repente começou a sentir no bolso, nas ações, a volatilidade do mercado de streaming. Começaram a falar, opa, vamos separar essas duas empresas aqui. Então, de acordo com o mercado, de acordo com a maré, de acordo com a cabeça dos executivos também, a Warner já foi muitas coisas. Mais recentemente, ela passou por uma mega, hiper grande fusão com a Discovery. E aí nós tivemos um gigante. Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando de todos os canais Discovery, todos os canais TNT, todos os canais HBO, inclusive HBO Max, que é o foco aqui no canal, mais Cinemax, mais os próprios canais Warner. Estamos falando de filme, estamos falando de série, estamos falando de animação. Um monstro. A Warner Bros. Discovery hoje é um monstro. E aí, enquanto todo esse rolê de fusão estava acontecendo, vai lembrar que, assim como a HBO Max chegou aqui no Brasil, logo a Discovery também com seu streaming chegou no Brasil, com as empresas se fundindo. Quando tudo isso estava acontecendo, na época o CEO da HBO Max, /HBO, /Warner, fez uma revelação que iria botar o mercado cinematográfico de cabeça para baixo. Em dezembro de 2020 foi anunciado que todos os 17 lançamentos que iriam para o cinema pela Warner no ano de 2021 chegariam simultaneamente ao HBO Max. E foi uma estratégia extremamente arriscada. Eles esvaziaram as arrecadações nos cinemas. O Villeneuve, que falou que Duna era um filme para ser visto na maior tela possível, consegui ver em IMAX, graças a Deus, comprometendo essa experiência do que era pensado enquanto produto, dividindo esse mercado com o HBO Max. Para quem consome streaming, isso foi ótimo. O HBO Max é um serviço que chegou bem depois dos outros e conseguiu uma grande base de assinantes, porque as pessoas sabiam, principalmente lá fora, que isso era imediato, que não precisavam ir ao cinema e contavam com o lançamento na telona da sua própria casa. Vale lembrar que a gente está falando também de um ano em que houve pandemia, o cenário era completamente diferente. O fato é, isso mexeu muito com a indústria, causou demissões, cabeças rolaram por causa dessa decisão, mas o que já tinha sido feito, e assim foi feito e cumprido, principalmente até o final de 2021. E agora vamos parar nesse ponto para começar a cruzar as histórias. Vamos parar nesse ponto da história da Warner Bros. Para começar a falar da história do James Gunn e também falar da história do Mainstream. Esse pequeno canal, ainda que não foi comprado pela Warner Bros., precisa da sua interação, compartilhando, curtindo, espalhando a palavra. Já é? Beleza! Paralelo a esse mundo de grandes corporações e grandes fusões, vivia um jovem mancebo chamado James Gunn. É um cara que teve a sua criação criativa em termos cinematográficos dentro da Troma, que era uma empresa top em filmes trash. Então, se você estranha um pouco o sangue e a coisa trecheira do James Gunn, veio daí. De lá ele conseguiu emplacar alguns projetos, como Dawn of the Dead, ele acabou fazendo esse remake. Ele fez uma websérie sensacional, que eu recomendo, chamado PD Porn, que é justamente remakes de filmes pornô sem sexo. Então todos os clichês, tem o mecânico, tem o entregador, e na hora que vai ter o sexo acaba o curta-metragem. Coisa de maluco como o James Gunn. Ainda passou por Scooby-Doo
tentando trazer uma temática mais adulta ao live action, acabou não funcionando muito. E pela internet vocês acham uns cortes ainda originais do James Gunn que queria botar um cunho mais sexual, insinuar que o Salsicha usava maconha, esse tipo de coisas. De novo, James Gunn sendo James Gunn, mas ele já mostrava que tinha personalidade e era um cineasta diferenciado. Isso sem falar de praticamente ter zerado a vida ao se casar simplesmente com a Jenna Fischer. Então, pra mim... E aí, finalmente, ele chegou na Marvel, né? E aí deram pra ele um grupo de heróis improváveis, Guaxinim, Árvore, etc e tal. Cara, faz teu filme. E ele fez simplesmente Guardiões da Galáxia, que foi o filme mais fora da curva do primeiro arco da Marvel, dando tão certo que rendeu o Guardiões da Galáxia Volume 2 e renderá o Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas, quanto maior a altura, maior o tombo. E aí, no auge... desenterraram alguns tweets de muito mau gosto, ele mandou muito mal, ele sabe disso, e foi o suficiente para ser demitido sumariamente da Marvel. Aí tweet exposto, demissão da Marvel, fim do casamento, parecia que tinha acabado tudo pro James Gunn. Aí DC, que não é boba, chamou ele e falou assim, cara, nós temos um filme aqui que não deu muito certo, o que tu acha de fazer um reboot do Esquadrão Suicida? Ele não tinha muito a perder. Ele fez um sucesso no filme, provando que a mão do diretor faz toda a diferença, e de quebra ainda trouxe um spin-off improvável do Peacemaker, que foi uma das maiores surpresas de série em 2022. Deu tão certo que ele teve o passe recomprado pela Marvel e voltou para concluir o filme que ele estava acabando de fazer, o Guardiões da Galáxia Volume 3. Resumo da ópera, o cara foi descancelado, pediu desculpa por todas as besteiras que ele tinha publicado, foi recontratado, e aí o David Zaslav, que já era o cara agora da Warner, já numa fase que já tinha mandado embora quem tinha inventado de lançar no streaming junto com o cinema, novos ares, novas fusões. David Zaslav falou assim, olha, eu vou chamar esse cara para ser o cara aqui na DC. E convidou o James Gunn para ser o CEO ou co-CEO, chefe criativo de tudo que tiver dentro do DC Studios. Ele não vai estar só, claro, ele vai estar com Peter Safran, que é um co-CEO, e esse cara já produziu o Peacemaker com ele, já produziu o Esquadrão Suicida, é o cara que vai ficar por trás nos bastidores cuidando dos negócios. E o James Gunn soltinho para comandar toda a parte criativa. Ou seja, tanto na produção cinematográfica quanto na produção das séries, o que a gente vai ver no futuro, no universo DC, já vai ter totalmente a cara do James Gunn. Recapitulando, o cara saiu da Troma, foi pra Disney, foi demitido da Disney, caiu na DC, mandou muito bem na DC, foi recontratado pela Disney e agora volta como chefão da DC. E é claro que isso repercutiu em todo o audiovisual. O próprio Kevin Feige falou, beleza, você é o primeiro a assistir o que ele vai criar lá na DC, mas não se esquece que tem que nos entregar ainda o Guardiões 3, que vai chegar em maio de 2023, e o especial de Natal dos próprios Guardiões, que vai chegar em dezembro de 2022. Depois disso, com um passe completamente liberado, ele será exclusivamente dos produtos DC. E do lado da Warner Bros. Discovery, o que está sendo tocado também vai continuar como está. Estou falando do Coringa 2 e do Batman 2, o novo, né? Então isso já está sendo tocado. A partir daí, todo novo projeto vai passar pelas mãos do James Gunn, criativamente falando. O fato é que a Marvel, ela provou a importância de ter um cara coordenando todos os lançamentos, tanto no cinema quanto para o streaming. E isso garantiu a integração dos seus produtos. Uns amam, outros odeiam, enfim. É o jeito Marvel de ser. E se a DC percebeu que é esse o caminho para unificar o seu universo, eu acho que não tinha pessoa melhor para fazer isso do que o James Gunn.